pessoal, seja muito bem-vinda a mais um Fala Bet. Elizabeth Ferreira, pessoa responsável por esse canal, que você já sabe, né? Toda quinta-feira, a partir das 19 horas, a gente tem um compromisso aqui marcado com o seu desenvolvimento e crescimento, tá? Antes da gente dar continuidade ao vídeo, né, desse mês de julho, curte esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas e não se esquece também de se inscrever no nosso canal, tá? Fazendo isso, você fortalece ainda mais a comunidade Fala Bet. Recados dados, agora a gente vai para, né, o que importa. Vamos dar seguimento ao assunto desse mês. E aí, tá gostando? Tá gostando de pensar ou pelo menos saber o que o seu cliente pensa? É importante, né? E esse mês de julho, a gente tá falando sobre a psicologia, né, de vendas. E uma das coisas que eu acho, né, eu tenho quase certeza, mas aí, né, eu não posso falar por todos. Mas se os vendedores tivessem um superpoder, acho que a maioria ia escolher saber o que se passa na cabeça do seu cliente. Não sei se você aí tem essa vontade. Eu gostaria, porque ia facilitar muito a minha vida. Mas, eu não sei se você já pensou assim, mas eu trouxe aqui algumas perguntas, sabe? Que vai fazer você ter mais clareza do seu cliente, como é que ele pensa, né? Porque eu sabendo como o outro pensa, consequentemente, eu consigo já me preparar para trazer algo mais resolutivo para ele e também para trazer mais respostas, né? Que ele queira escutar. Caramba, para ele, você tirou isso da minha cabeça. Eu tava pensando nisso. Vê que maravilha, minha gente. Ah, meu Deus, ia facilitar muito a vida da gente, né? E aí, para facilitar ainda mais, eu trouxe aqui, ó. Anotei algumas coisas para a gente falar aqui nesse fala, tá? E aí, a gente hoje vai entender como é que funciona o mapa do cliente, a mente do cliente, o mapa da mente do cliente. O que ele pensa, o que ele deduz assim quando ele vê um vendedor. Vem comigo, tá? E aí, a gente vai começando quebrando algumas crenças. Por quê? Porque no ambiente de venda, minha gente, isso eu falo com muita propriedade, porque é algo que até eu mesmo tinha esses discursos. Não sei vocês, mas eu tinha esses discursos que um vendedor, para ele vender bem, ele tinha que falar bem. É importante, ele é importante, mas não é o ponto-chave, sabe? Não é aquele ponto que, tipo, se ele fizer isso, ele vai falar. Meu Deus do céu, quem gosta de falar tá aqui. Mas o que é que eu entendi? Não é falar muito, é falar o que é necessário para o outro. Entendeu? E aí, ó, vender bem, ele. Então, para eu vender bem, eu tenho que fazer o quê? Entender bem. Entender o que é que seu cliente quer. Isso que é importante, isso que vai fazer você virar o seu jogo, tá? Porque quando o vendedor ele está preocupado em apresentar argumento, o cliente está tentando, na mente dele, silenciou. Sabe aquele vendedor que você vai e fica lá argumentando? Não, porque isso, porque aquilo, o cliente só calado, escutando, né? Escutando. Ele fica. O que é que ele está fazendo ali, quando ele silencia? Ele está respondendo silenciosamente as perguntas que ele mesmo está fazendo na mente dele. Quais são essas perguntas que ele está respondendo? Será que vale a pena? Será que realmente eu preciso disso? Será que estou fazendo a escolha certa? Será que eu vou me arrepender? Aí, minha gente, essas perguntas assim que os clientes fazem, e eu trouxe elas aqui porque até eu faço. E aí, sempre quando a gente estiver diante de um cliente, a gente sempre tem que se colocar também no lugar do cliente. Quando eu vou para uma loja, quais são as perguntas que eu mesmo falo? Eu já fiz essas. Será que eu vou me arrepender? Será que é necessário mesmo eu comprar isso? Então, essas perguntas, elas vão rodear. E geralmente as perguntas que mais as pessoas têm na mente com relação a uma compra, né? Então, você tem que... Ah, Eli, agora eu sei quais são as perguntas que ela tá aí. Aí eu posso o quê? Me antecipar. Eu sei.
né? Talvez você tenha até um receio de comprar, não sabe como usar, mas deixa eu te mostrar a finalidade. Como é um produto multifuncional, então você vai usar em diversas circunstâncias, trazer praticidade para o teu cliente, tá? E quem consegue responder essas perguntas primeiro, normalmente fecha a venda. Porque o cliente vai dizer, caramba, essa menina tirou as perguntas que estavam assim, ó, sondando. Sabe aquela nuvem que fica sondando assim? Sabe aquela nuvem negra? Seu cliente, ele fica, vou falar ruminando não, mas ele fica assim, projetando perguntas que é aquela eliminação, assim, será que isso é realmente necessário para mim? Será que eu vou me arrepender? Então, quando a gente já sabe quais são essas, a gente consegue se antecipar. Aí ele, mas eu tenho que dizer assim, ah, não, olha, você não vai se arrepender. Não é isso. É conversar com o seu cliente mediante essas perguntas. Essas perguntas que ele faz, assim, fulano, deixa eu falar, eu entendo, né? Talvez você esteja aí meio receoso, que não sabe se vai usar, né? Tem até receio de se arrepender futuramente, mas deixa eu te mostrar a praticidade desse produto, né? O quanto ele vai ser versátil aí na sua vida, quanto ele vai te ajudar nisso, quanto ele vai te ajudar, entende? É conversar com o seu cliente. E aí, o mapa do cliente, o que, é que a gente pode entender do mapa do cliente? E aí eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Preciso que vocês peguem uma folha, né, uma folha de papel, né, um quadro, desenhem um círculo no meio dessa folha. E aí, no centro, você vai colocar essas seguintes perguntas. O que meu cliente realmente busca, tá? E aí, outro ponto. O que está incomodando o cliente hoje? Incomoda. E aí, minha gente, essas perguntas que eu estou fazendo, você vai ajustando de acordo com o seu serviço, o seu produto, tá? Às vezes, não é a falta do produto, é o excesso do problema, entendeu? Então, assim, entender de fato qual é essa dor de fato que o meu cliente está tendo. Aí a gente vai para outra pergunta também. O que ele gostaria que fosse diferente depois da compra? O que ele gostaria? Caramba, eu comprei isso aqui. Sabe, o cliente, eu falo isso até isso por mim, ele quer ter aquela sensação que ele fez uma boa compra. Né? Tipo assim, caramba, sabe aquele. Não, comprei isso aqui, vou usar bastante, ou isso aqui vai me atender em diversas circunstâncias. Né? E aí as pessoas compram melhor quando ela se projeta no futuro. Assim, ó, caramba, tô comprando isso aqui, mas lá na frente, eu vou lá na frente ou agora, né? Isso aqui vai me atender por um bom tempo. Tipo um carro mesmo. Um carro, a pessoa faz uma aquisição, pronto. Eu comprei um carro recentemente e uma das coisas que eu lembro que a vendedora falou para mim é que ela falou assim, Elizabeth, ó, esse carro é um carro para 10 anos. Porque a qualidade dele também foi algo que eu levei em consideração. Eu sei que é um carro, que é uma marca que tem uma durabilidade muito grande, né? As peças, enfim. Isso para mim fez muito sentido. Então, veja, tinha várias outras coisas lá, mas isso era um ponto que eu desejava. Então, é sobre essas informações, sabe? Tem também a parte que a pessoa fica meio receosa, né? Com medo. Talvez ele queira comprar, mas tinha medo de errar, né? Tipo assim, ah, não, eu tô com aquele valor, né? Eu quero fazer um investimento mais assertivo. Então, eliminar a parte do medo, trazer segurança para o teu cliente, vai fazer com que ele elimine o medo e, de fato, faça a compra com mais assertividade, tá? Ah, tem também um tópico bem importante, a influência. E aí, eu quero que vocês entendam que, sabe, quando eu trabalhava numa loja de shopping, tinha às vezes as amigas que vinham com as outras. E uma das coisas que eu percebia, né, nessas abordagens é que se eu focasse, eu sei que eu tinha que focar na cliente, né, que veio comprar, mas na amiga dela, a amiga dela me ajudava a finalizar a compra, sabe? Então eu ia também
né, ganhando a amiga dela, porque ela gosta de compra, fulana, compra, porque tem gente que é muito assim, né, gosta de ter uma segunda opinião. Então, perceber isso. Então, ó, quem participa dessa decisão? Ah, é amigos, é família, é redes sociais, é experiências anteriores. Então, você tem que ver que a influência também faz parte aí desse contexto, tá bom? Tem a questão também, ele, das pessoas que são saber qual é a motivação. São não, quais são as motivações que ela está fazendo isso. Então, entende, minha gente? Essas perguntas, ela vai fazer você trazer para o seu cliente algo que ele já está tão automático do posso ajudar? Não, o que, que você precisa? Entendeu? Então a gente traz, faz com que o cliente ele saia do automático. Hoje, o que é um dos desafios? Reter a atenção, né, do cliente. E para reter a atenção do cliente, eu tenho que fazer perguntas que ele não está habituado. Porque ele vai, parar e questionar. Menina, nunca pensei. Então, estou aqui para te ajudar. Eu sou uma consultora de venda. A consultora de venda é uma pessoa que vai trazer ali, né, questionamentos, só não vai tirar um pedido, tá bom? E aí, ó, o que move essa pessoa? É a segurança, é o status, é a praticidade, é o reconhecimento, é a liberdade. Então, tudo isso, minha gente, a gente tem que levar em consideração quando a gente for tratar com o nosso cliente, tá? E aí, trouxe uma aplicação prática aqui pra gente colocar em prática. Falando de que, Li, antes da próxima venda, eu preciso que você, né, faça essas 5 perguntas. Anotei aqui para a gente falar, tá? Para você escrever aí. Qual a dor estou ajudando a resolver? Qual a dor estou ajudando a resolver? A segunda, qual desejo estou ajudando a realizar? Bacana essas perguntas, né? Boa mesmo. Qual medo eu preciso diminuir? Quem influencia essa decisão? Essa decisão tem gente que vai comprar um carro, mas se o cara lá tem uma família, não só é ele que vai escolher, percebe? Tem a família dele também. Qual emoção move esse cliente? Então percebe que essas perguntas, né, a gente tendo clareza, a gente consegue direcionar a venda e ser algo mais resolutivo na nossa ação. Só vai dizer, esse daí é um diferenciado, pô. Esse daí é diferente. Então a gente tá dando aqui, ó, dica de milhões, minha gente? Dica de milhões. E aí, pra gente fechar o Falabete dessa quinta-feira, né, a gente entende que grandes vendedores não adivinham clientes. Eles aprendem a observá-los. Então, observar, minha gente. Observar ao teu cliente, prestar atenção de fato quem está ali diante de você. Aí, mas isso vai demandar bastante tempo e às vezes eu não tenho esse tempo. Deixa eu dizer um negócio a você. Hoje, agora, né, se você colocar em prática, pode realmente demorar um pouquinho a adaptação, mas se você fizer isso diariamente, vai estar tão automático que você já vai perceber, tá bom? Então é sobre isso, tá? Agora me conta aí. Qual desses 5 elementos você acredita que mais influencia, né, na decisão do teu cliente? E aí, gostou do Fala de hoje? Já te prepara, porque próxima quinta-feira a gente vai ainda mais aumentar aí a tua, vamos colocar assim, o teu Google com relação às vendas, porque eu tenho certeza que vai mudar a tua forma como pensar e, consequentemente, teus resultados também, tá bom? Antes de sair desse vídeo, curte, compartilha com o máximo de pessoas e não se esquece também de se inscrever no nosso canal, tá bom? Próxima quinta-feira a gente volta com mais um Fala BT. Tchau, gente!